Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Audiobook Bíblia Candlestick. Capítulo 2. A estrutura do mercado. Uma das habilidades mais importantes que você precisa como um comerciante é a capacidade de ler a estrutura do mercado. É uma habilidade crítica que permitirá que você use as estratégias de ação preço certo na condição de mercado certo. Você não está indo para o comércio todos os mercados da mesma maneira. Você precisa estudar a forma como os mercados se movem, e de como os comerciantes se comportar no mercado. A estrutura do mercado é o estudo do comportamento do mercado. E se você pode dominar esta habilidade, quando você abrir o seu gráfico, você será capaz de responder a estas perguntas importantes. O que as multidões estão fazendo? Quem está no controle dos compradores do mercado ou vendedores? Qual é o momento certo e lugar para entrar ou sair do mercado e quando você precisa para ficar longe? Através de sua análise de ação de preço, você vai experimentar 3 tipos de mercados: tendências dos mercados, que vão mercados, e os mercados agitados. Neste capítulo, você vai aprender a identificar todos os mercados, e como trocá-lo. Mercados 1. Trending. Mercados de tendência são simplesmente caracterizados por um padrão de repetição de altos e maior baixa em um mercado up tendências, e menor altura e menor baixa em um mercado com tendência para baixo. Veja o exemplo abaixo. Como você pode ver no exemplo acima, o mercado está fazendo série de altos e baixos superiores, que indica que o mercado está acima de tendências. Você não precisa de indicadores para decidir se é alta ou baixa, apenas uma observação visual da ação do preço é o bastante para ter uma ideia sobre a tendência do mercado. Olhe outro exemplo de um mercado tendência de baixa. O exemplo acima mostra um mercado de baixa. Como você pode ver, existem séries de baixos maior e menor baixo que indicam uma tendência de baixa óbvia. Mercados de tendência são fáceis de identificar, não tente complicar a sua análise. Use seu cérebro e ver o que o mercado está fazendo. Se ele está fazendo série de altos e maior baixa, é simplesmente um mercado tendência de alta. Por outro lado, se ele está fazendo série de elevações mais baixas e menor baixa, é, obviamente, um mercado tendência de baixa. Segundo as estatísticas, as tendências são estimadas para ocorrer 30% do tempo. Por isso, enquanto eles estão em movimento, você tem que saber como tirar proveito deles. Para determinar se um mercado está tendendo ou não, você tem que usar maiores prazos como a 4 horas, o diário ou o período de tempo semanal. Nunca tente usar prazos menores para determinar a estrutura do mercado. Como negociar tendências dos mercados? Se você pode identificar um mercado de tendências, será fácil para você trocá-lo. Se é um mercado altista, você vai olhar para uma oportunidade de compra, porque você tem que negociar com a tendência. E se o mercado é baixa, você tem que olhar para uma oportunidade de venda. Mas a questão é o que é o momento certo para entrar em um mercado com tendência. Mercados tendências são caracterizados por 2 movimentos importantes. O primeiro passo é chamado o movimento impulsivo, e o segundo é chamado o movimento retrocesso. Veja o exemplo abaixo para entender o que eu estou falando. Como você pode ver, o mercado está fazendo altos e baixos mais elevados, o que indica um mercado de alta. Se você vê este mercado, você vai pensar de compra. Mas como você pode ver, o mercado está a fazer 2 movimentos diferentes. O primeiro movimento é um movimento impulsivo, e o segundo é um movimento retracement pullback. Movimento de correção. Os comerciantes profissionais entenderam como os mercados de tendências mover. Eles sempre comprar no início de um movimento impulsivo e ter lucros no final do mesmo. Esta é a razão por que o mercado faz um movimento impulsivo na direção da tendência e refaz antes de fazer outro movimento impulsivo. Se você está ciente de como os mercados de tendência se movem, você vai saber que o melhor lugar para comprar está no início de um movimento impulsivo. Comerciantes que compram um mercado tendência de alta no início de um movimento de retração, que foi pego por comerciantes profissionais, e eles não entendem por que o mercado sugerir a sua perda de parada antes de se movendo na direção previsto. Veja outro exemplo de uma tendência de baixa. A ilustração acima mostra um mercado de tendência de baixa. Como você pode ver, a melhor decisão comercial é vender no mercado no início de um movimento impulsivo. Se você tentar vender no movimento retracement, você vai ser preso por comerciantes profissionais, e você vai perder o seu comércio.
Agora sabemos como identificar tendências de baixa e tendências de alta, e como diferenciar entre um movimento impulsivo e um movimento retracement. Isto é muito importante para você como um comerciante de ação do preço de saber. Mas a questão mais importante é a forma de identificar o início do movimento impulsivo para entrar no mercado no momento certo com os comerciantes profissionais, e evitar ser preso pelo movimento retracement. Para prever o início do movimento impulsivo em um mercado com tendência, você tem que dominar desenho níveis de suporte e resistência. Então, quais são os níveis de suporte e resistência e como desenhá-los em nossas cartas? Isto é o que veremos no próximo capítulo. Apoio e níveis de resistência. Suporte e resistência são áreas onde os compradores e vendedores encontrar alguns de equilíbrio. Eles são os principais pontos de viragem no mercado comprovada. Níveis de suporte e resistência são formadas quando rives de preços e mudar de direção, e preço, muitas vezes, respeitar estes níveis de suporte e resistência. Em outras palavras, eles tendem a conter o movimento dos preços até de quebra de preços curso através deles. Em tendências dos mercados, suporte e resistência são formados a partir de pontos de swing. Em tendência de alta, ponto de balanço anterior atua como um nível de suporte, e em tendência de baixa do antigo ponto de balanço atua como um nível de resistência. Veja o exemplo abaixo para saber mais. A ilustração acima mostra como o ponto de balanço anterior atua como um nível de suporte após a fuga. Quando o mercado faz o movimento retracement respeita o ponto de balanço anterior, nível de suporte, que irá representar o início de um outro movimento impulsivo. Como você pode ver, quando o mercado testa o ponto de balanço anterior, nível de suporte, sobe novamente. Pelo desenho de um nível de suporte em um mercado tendência de alta, podemos prever quando o próximo movimento impulsivo terá lugar. Vamos ver um outro exemplo de um mercado de tendência de baixa. A ilustração acima mostra-nos como o mercado respeita os níveis de resistência, quando o preço se aproximar do ponto de balanço anterior, nível de resistência. O mercado faz um movimento impulsivo. Se você entender como a atuação do preço em um mercado com tendência, você irá prever com alta precisão quando o próximo movimento impulsivo começará. Outra forma de apanhar o início de um movimento impulsivo é desenhando as linhas de tendência. Esta é uma outra habilidade técnica que você tem que saber se você deseja identificar o apoio linear-chave e nível de resistência. Deixe-me explicar-lhe primeiro o que as linhas de tendência significam. Muitas vezes, quando o mercado está em movimento fazendo novos máximos do balanço e baixos, o preço tenderá a respeitar um nível linear que é identificado como uma linha de tendência. Mercados otimistas tendem a criar um nível de suporte linear, e os mercados de baixa irá formar um nível de resistência linear. Como desenhar linhas de tendência? Para desenhar uma linha de tendência de qualidade, você terá que encontrar pelo menos 2 pontos balanço mínimos, e simplesmente conectá-los uns com os outros. Os níveis devem ser claros, não tente forçar uma linha de tendência. Não use menor período de tempo para desenhar linhas de tendência, use sempre a 4 horas e os prazos diários para encontrar linhas de tendência óbvias. Vamos tentar concentrar agora sobre como desenhá-los em mercados de tendência. O nosso propósito é identificar o início de movimentos impulsivos em um mercado com tendência. No capítulo seguinte, eu vou explicar em detalhes como para o comércio linhas de tendência em combinação com nossos preços configurações de ação de negociação. Veja um exemplo de como desenhar linhas de tendência em um mercado de tendência de baixa. Como você pode ver, o mercado respeite a linha de tendência, e quando a abordagem preço que o mercado inverter e continuar na mesma direção. Quando o mercado se move dessa maneira, linhas de tendência nos ajudam a antecipar o próximo movimento impulsivo com a direção do mercado. Olhar um outro exemplo de um mercado tendência de alta. Como você pode ver, o mercado respeite a linha de tendência, e desenhando isso da maneira certa, podemos facilmente prever o próximo movimento ascendente. Isto é tudo o que podemos dizer sobre os mercados de tendências. Eu acho que é claro e simples. Agora o que eu quero que você faça é abrir suas cartas e tentar encontrar mercados de tendências. Encontrar pontos balanço anteriores, suporte e resistência, ponto, e tentar encontrar linhas de tendência também. Este exercício vai ajudar você a entender como os mercados de tendências mover e como prever entradas de alta probabilidade no mercado.